Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os elevadores, tá? Uma aplicação importante aí das leis de Newton e eu espero que vocês aí acompanhem e consigam aí entender o passo a passo de como funciona a ideia do elevador e também das acelerações presentes no nosso dia a dia, né? Então, antes de começar a aula, eu vou pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito, tá? Pedir para você também ativar o sininho da notificação para ser avisado dos conteúdos novos que estão sendo disponibilizados aqui no canal quase que diariamente, tá? E também pedir para vocês seguir a gente lá nas redes sociais no @physiqueisgo, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre os elevadores e antes disso, né, pedir para você deixar o like no vídeo para poder ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Então, trabalhando aí com elevadores, qual que é a ideia? Primeiro, os elevadores, eles são o que, na verdade, né? Eles são aquela situação onde você tem uma alteração na aceleração que você já está acostumado a experimentar com relação à gravidade, né? Você vai ter uma aceleração resultante. Então, a segunda lei de Newton, ela possui aí inúmeras aplicabilidades, incluindo o conceito sobre elevadores. Vamos começar então explorando a seguinte situação. Ó, como é a movimentação dos elevadores? Primeiro, quando a gente entra no elevador, a gente tem diferentes formas de poder sentir a movimentação desse elevador. Então, ó, ao entrarmos no elevador, podemos experimentar diferentes sensações, de acordo com o seu movimento. Então, ele pode estar subindo acelerado, pode estar descendo acelerado, pode estar chegando no andar, então freando, né? Então subindo retardado, ou então chegando lá no térreo e freando, ou seja, descendo retardado. Então nós temos essas quatro situações, além, é claro, daquela situação quando você entra que ele não está em movimentação ainda, ou está com velocidade constante durante a movimentação para poder chegar em determinado andar. Lembrando que, de acordo com a primeira lei de Newton, né, o corpo, por inércia, ele tende a manter seu estado de movimentação. Ou seja, se ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Se ele está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento com uma velocidade constante em movimento retilíneo, certo? Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é tentar entender como é que a aceleração vai atuar no nosso corpo nesse momento. Então, não sei se você já teve a sensação de entrar no elevador e sentir, dependendo da movimentação dele, uma sensação de frio na barriga, alguma coisa do tipo. E isso está relacionado com a alteração na aceleração do movimento do elevador, tá? Então, ó, e de acordo com o princípio fundamental da dinâmica, que a gente sabe aqui, né, que é a segunda lei de Newton, ou seja, que a força resultante ela é calculada como a massa vezes a aceleração do sistema, então o que eu vou fazer aqui é tentar associar esses dois conceitos para poder chegar no resultado do que é analisar um elevador. Então vamos por partes, né? Ó, podemos ter 5 casos possíveis. Quais são esses casos, né? Olha só, o primeiro, o elevador parado, né? Ou então descendo ou subindo com velocidade constante, ou seja, numa situação de equilíbrio. Nesse caso aí, pessoal, a gente vai perceber que a situação de equilíbrio é como se a gente estivesse fora do elevador. A gente não vai ter diferença nenhuma com relação à análise, tá? Vamos mostrar isso daqui a pouco. Agora, o elevador pode estar iniciando seu movimento de subida, ou seja, subindo acelerado. Ele pode estar terminando seu movimento de subida, ou seja, ele está subindo e freando, ou seja, subindo retardado. Ele pode estar iniciando o movimento de descida, ou seja, descendo acelerado. Ou ele pode estar terminando o movimento de descida, descendo retardado, tá bom? A gente vai analisar cada um desses casos e é muito importante que você tenha atenção com relação à análise desses casos um a um, tá certo? Então, olha só. Primeiro caso, quando você está parado ou está subindo barra descendo com velocidade constante. Nesse caso, a análise é a mesma, pessoal, de quando você está fora do elevador. Ou seja, o que está acontecendo, né? Você vai ter a força-peso atuando sobre o corpo, né? Porque o peso, a gente já sabe que ele se mantém o tempo todo constante, né? O peso, ele é sempre dado pela massa vezes a gravidade, como a massa do corpo. Ela vai permanecer constante durante o processo de movimento de subida, descida ou repouso do corpo. Então, a massa permanece constante e a gravidade local também, para regiões próximas à superfície da Terra, vai permanecer também constante. Então, como o peso é massa vezes a gravidade, não temos que nos preocupar com isso, o peso sempre vai ser o mesmo valor, independente da movimentação do elevador. Agora, olha só, a força normal, ela é a força de reação ao apoio. Quando eu estou parado ou quando eu estou subindo barra descendo com velocidade constante,
O que acontece no caso do elevador? Eu não tenho uma aceleração resultante, porque se a velocidade é constante, significa que o movimento é um movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso, como eu não tenho uma força resultante atuando sobre o corpo, nesse caso, então, para haver o equilíbrio, o peso tem que ser igual à força normal, né? Então, para esses casos, a força normal aplicada em nossos pés, ela vai ser igual à força-peso. Então, no desenho ali, a gente colocou uma balancinha ali para poder mostrar quanto é a marcação da balança comparada ao peso, né? Porque a balança vai fazer o papel ali de receber a força de apoio, né? Então, aí nesse caso, a balança vai registrar exatamente a mesma força-peso do indivíduo que está ali dentro, tá bom? Então, ó, para esses casos, a força normal aplicada em nossos pés é igual à força-peso, pois a única aceleração que estamos submetidos é a gravidade. Então, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer é que eu vou escrever aqui o seguinte, ó, que eu vou ter que o peso, né, ele vai ser numericamente igual à força normal. Por quê? Porque eu estou em equilíbrio, tá? Então, na verdade, o meu comentário aqui, para quando eu estou em repouso, ou para quando eu estou subindo ou descendo com velocidade constante dentro do elevador, é simplesmente que o valor do peso vai ser numericamente ao valor da força normal. Então, é como se eu estivesse fora do elevador. Lembrando que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Eu vou deixar aqui para a gente poder não tropeçar depois com relação a esse cálculo, tá? Então, é muito importante dizer que a força normal, então, ela vai ser atuante no corpo, igual ela é atuante quando você está num plano horizontal, livre de forças verticais. Então, o peso vai ser numericamente igual à força normal, tá certo? Agora, pode ser que esse elevador tenha uma certa aceleração. E aí, a partir de agora, com essa aceleração, a análise muda um pouquinho. Então, a gente tem que ficar esperto a partir de agora, tá? Então, olha só. Vamos imaginar que esse elevador esteja iniciando seu movimento de subida. Ou seja, esse elevador está subindo acelerado. Então, se ele sobe acelerado, o que acontece? Tanto a movimentação dele quanto a aceleração estão para a mesma direção e sentido. E aí o que acontece é o seguinte, o meu corpo, como ele está em repouso, no momento em que o elevador vai partir, a tendência dele é continuar em repouso, pessoal. Então o que ele vai fazer? Como o corpo tende a permanecer em repouso, você vai fazer uma força um pouquinho maior sobre o solo do elevador para poder tentar se manter naquela posição de repouso. Então significa que a sua balança naquele momento vai marcar um valor maior do que o valor da sua força-peso. Por que ela vai marcar um valor maior, pessoal? Porque você está pressionando com mais força sobre o chão, sobre o solo do elevador. Por quê? Porque a tendência do seu corpo é permanecer em repouso. Então olha o que acontece. Ó. Quando eu estou com o elevador aqui nessa situação, eu tenho para baixo o peso e para cima uma força normal que propositalmente eu já coloquei ali, ó, com uma setinha representada maior. Por que ela está maior? Porque ela vai ser um valor maior do que a força-peso nesse momento. Lembrando que o peso, o jeito de calcular, continua sendo o mesmo. Peso igual a massa vezes a gravidade. O corpo não sofreu modificação, né? E a gravidade continua atuando ali no processo da mesma forma. Então o jeito de calcular o peso continua o mesmo. Porém, a força normal, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Ela vai atuar, como eu pressionei mais o solo quando o elevador foi sair, então dentro do elevador, dependendo do arranque desse elevador, eu consigo até perceber minhas pernas assim sendo forçadas um pouquinho mais. Então, por que isso acontece? Porque a força normal agora está atuando maior. Então, olha só, ao subir, o elevador faz uma força para cima, assumindo assim uma aceleração voltada para cima. Como a resultante está para cima, a força normal tem que ser maior do que a força-peso. Isso por quê? Porque se ele sobe acelerado, a força resultante está para cima. Então, como é que ficaria isso aqui, né? A escrita seria o seguinte, força normal menos peso é igual a força resultante. Só que eu não vou escrever força resultante como sendo força resultante. Eu vou escrever utilizando a segunda lei de Newton. Ou seja, o que a segunda lei de Newton fala? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Então aqui, ó, eu vou fazer massa vezes aceleração, tá? E essa aceleração, pessoal, é justamente a aceleração que o elevador assumir, tá certo? E aí aqui, né, eu posso manter essa formulazinha aqui se eu quiser, né, para poder falar da equação do movimento. Ou se eu quiser, eu posso também fazer a alteração da seguinte maneira. Força normal menos
a massa vezes a gravidade igual a massa vezes a aceleração. E aí eu vou chegar numa situação que é a seguinte, que a minha força normal, ela vai ser quem, na verdade? Eu vou colocar a massa para o lado de lá, então vai ficar massa vezes a aceleração mais massa vezes a gravidade. Então a minha força normal, ela vai ser quem? A massa vezes a soma da aceleração mais a gravidade sobre o corpo. Bom, eu não costumo utilizar, para poder resolver exercício, essa fórmula final. Eu parto sempre dessa situação aqui, ó, e aí eu ainda faço mais. Eu calculo sempre o peso de fora aqui, né, como a massa vezes a gravidade, para poder chegar no resultado de quanto vai marcar a balança, no caso, o valor da força normal nesse momento, tá? Então vocês vão perceber que nos próximos momentos aqui que a gente for falar do elevador, eu não vou utilizar mais essa demonstração de como seria o cálculo da força normal utilizando a aceleração aparente, que seria a aceleração somada à gravidade ou subtraída à gravidade. Eu simplesmente vou colocar nessa primeira equação aí, colocando ou a força normal menos o peso, ou o peso menos a força normal, né? Então, para o caso do elevador estar em movimento de subida, né? Acelerado, se o elevador sobe acelerado, o que vai acontecer? Força normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Vamos continuar então. Mas esse não é o único movimento que o nosso elevador tem, né? O elevador também ele pode fazer o quê? O elevador ele pode estar subindo, só que já chegando naquele andar que você precisa. Ou seja, subindo e freando para poder parar naquele andar específico. Ou seja, um movimento de subir retardado. No caso do movimento de subida retardado, como o corpo ele está em movimento, quando o elevador começa a parar, o corpo tende a permanecer em movimento. Então o que vai acontecer? Você tem uma sensação de estar assim, minimamente desgrudando do solo. Não que você vai conseguir escapar do solo, porque essa desaceleração é suave no elevador, né? Se fosse uma desaceleração brusca, você ia bater lá no teto do elevador. Mas como eu estou falando aqui de um elevador que busca um conforto para o seu movimento, então eu estou dizendo que essa desaceleração é pequena. Então, como a frenagem é pequena, você descola só um pouquinho do contato com a balança ali que você tem. Então, nesse momento, a sua força normal vai ficar menor do que a sua força-peso. Até porque a sua aceleração vai estar apontando para baixo, né? A força resultante vai estar apontando para baixo. Então, eu vou manter o peso com o mesmo cálculo, porém agora, olha só, o tamanhozinho da minha força normal ali, ó, ela ficou menor do que o peso. Então, nesse caso, o que acontece? Ó, ao parar, o elevador desacelera, fazendo com que a resultante esteja voltada para baixo, fazendo-o frear. O peso, a força-peso, então, é maior do que a força normal. Então, matematicamente aqui, a nossa equação do movimento vai ficar peso menos a força normal igual a massa vezes a aceleração. E como eu disse para vocês, eu não vou ficar mais me atentando em demonstrar quanto seria a aceleração aparente. Porque aqui, no caso, a minha aceleração aparente, eu poderia calcular, trocaria o peso aqui por massa vezes a gravidade e chegaria aqui numa aceleração aparente específica. Mas não é o caso para a gente não precisa fazer isso, por quê? Porque basta eu montar a equação do movimento e depois eu descubro o que eu preciso, tá? Lembrando que eu continuo calculando o peso como a massa vezes a gravidade, tá bom? Então, muito cuidado aí, porque depois que você monta a equação do movimento, aí vai ficar tranquilo de você substituir valores e chegar no valor da força normal ou no valor da aceleração aparente. Professor, como que seria para eu chegar no valor da aceleração aparente? Fazendo o mesmo que eu fiz anteriormente, ou seja, a massa vezes a gravidade menos a força normal é igual a massa vezes a aceleração, né? Jogaria para o lado de lá, né? Ficaria menos a força normal igual a massa vezes a aceleração menos a massa vezes a gravidade. Multiplicaria por menos 1, então ficaria força normal é igual. Já vou colocar aqui em evidência, né? A massa. E aí, como o A vai ficar negativo, porque como eu multipliquei por menos 1, eu troco o sinal tanto do massa vezes a aceleração quanto do massa vezes a gravidade. Então ficaria o quê? Gravidade menos aceleração. Tá aí. Então, essa daqui, ó, gravidade menos aceleração, seria a minha aceleração aparente, ou seja, a aceleração que eu estou percebendo naquele momento em que eu estou dentro do elevador. Ah, professor, então quer dizer que nesse momento você tem a percepção de uma gravidade menor quando o elevador está subindo, desacelerando? É isso mesmo que você entendeu. Então, por isso que você tem essa sensação de descolar um pouquinho do solo, porque a gravidade ali naquele momento vai ser um pouco menor. Tá certo?
Então, vamos continuar. Já temos, então, duas situações, né? Quando o elevador sobe, no caso, acelerado, vou até mostrar aqui de novo, né? Quando ele sobe acelerado, força normal menos peso, igual a massa vezes aceleração. Quando ele sobe freando, ou seja, sobe retardado, então eu tenho que a força normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Vamos inverter, né? Peso menos força normal é igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Então, um é invertido com relação ao outro por conta da sensação que a pessoa tem. Agora a gente vai fazer ele descendo, né? Quando o elevador está descendo, pessoal, o que acontece? Ele pode descer acelerado ou ele pode descer freando, ou seja, descer retardado. Se ele desce acelerado, o que acontece? A minha aceleração está para baixo e como eu estava parado no andar e o elevador sai, a tendência da pessoa que está no elevador é permanecer em repouso. Então, de novo, ela fica um pouquinho para trás, né? No momento que o elevador parte. Então, nesse momento, ele tem um contato menor com o solo e a marcação da balança acaba diminuindo. Ou seja, o valor da força normal, ela é menor do que o valor do peso novamente. Até porque a aceleração resultante está para baixo, né? Então, o peso menos a força normal vai ser igual à sua força resultante. Então, ó, ao descer de maneira acelerada, sua força resultante está para baixo. A força peso, novamente, é maior do que a força normal. Ou seja, de novo, para eu montar a equação do movimento, peso menos força normal é igual a massa vezes a aceleração. Então, significa que se eu desço acelerado, eu tenho a mesma percepção do que subir retardado, tá? Então, a ideia de descer acelerado ou subir retardado monta a mesma equação do movimento. Peso menos força normal igual a massa vezes aceleração. E aí, por consequência, eu tenho lá, né, quando eu faço os cálculos lá para descobrir a minha aceleração aparente, eu tenho que a aceleração aparente seria o quê? G menos A, ou seja, a gravidade menos a aceleração que eu estou percebendo naquele momento. Ou seja, eu tenho uma sensação de uma gravidade um pouco menor do que realmente ela está atuando no corpo nesse momento, tá certo? E aí, se a gente voltar, a última sensação que a gente pode perceber é justamente quando o elevador desce, só que retardado, né? Se ele desce retardado, significa que eu estava em movimento, não é isso? Eu estava em movimento e, de repente, eu começo a ter a sensação de que eu preciso parar. Só que o elevador para e eu tento continuar o movimento por inércia. Então, eu forço de novo o fundo do elevador. Ou seja, nesse caso, o peso continua o mesmo, como sempre foi até agora, e a minha força normal agora acaba sendo maior. Então, eu estou forçando mais o fundo do elevador, tá certo? Consequentemente, se eu estiver em cima de uma balança, a balança vai marcar um valor maior do que realmente é meu peso, né? E aí, então, ó, como o elevador está descendo, aplica-se uma força voltada para cima para o fazer parar. Ou seja, se a aceleração está para cima, significa que a força resultante está para cima. Então, a minha equação do movimento vai ser o quê? Força normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração. E aí, esse tipo de equação do movimento aqui, ela é idêntica à ideia de quando você está o quê? Quando você está subindo acelerado. Então, descer retardado é o mesmo que subir acelerado em termos de equação do movimento. Se a gente fizer, de novo, a aceleração aparente, eu já demonstrei isso lá, quando eu estava subindo acelerado, eu tenho que minha força normal vai ser igual a massa vezes. A minha aceleração aparente seria o A mais o G, né? Então, eu teria uma sensação de uma gravidade maior atuando sobre o meu corpo nesse momento. Eu sinto que as minhas pernas até sentem uma força maior com relação à sustentação do corpo, tá certo? Então, basicamente, pessoal, essa é a ideia da interpretação dos elevadores, tá bom? E aí, o que acontece? A gente agora vai aplicar isso num exercício, né? Determine o peso aparente. Olha só, o peso aparente. O que é o peso aparente? Olha a interpretação disso aqui. O peso aparente, pessoal, está relacionado com o valor da força normal que está marcando lá na balança se você tivesse sobre uma balança dentro do elevador. Então, isso aqui, ó, é o mesmo que pensar em calcular o valor da força normal, tá? De uma pessoa de massa igual. Ó, ele te deu a massa da pessoa. Qual que é a massa da pessoa? A massa da pessoa é de 80 quilogramas. Deixa eu só ver uma questão aqui.
Vou deixar ali o elevadorzinho já pronto, né? Essa pessoa então tem massa de 80 kg, que está em um elevador que desce com aceleração. Olha só, esse elevador ele desce acelerado. Se esse elevador desce acelerado, o que que acontece? Por inércia, a tendência do corpo é de ficar, né? Então, o que que acontece? Esse corpo vai tender a desgrudar um pouquinho do fundo da balança. Então, nesse caso, como o elevador desce e ele está acelerado, a força resultante está para baixo. Então, quer dizer que o peso vai ser maior do que a força normal. Então, já vou escrever aqui, ó, o meu peso vai ser maior do que o valor da minha força normal, tá? Lembrando que isso aqui é tudo em módulo, tá, gente? Eu vou até escrever aqui em módulo para ficar mais bonitinho, né? O módulo do peso vai ser maior do que o módulo da força normal que está atuando nesse corpo. Então, a minha equação do movimento vai ser peso menos força normal igual a massa vezes aceleração. Pronto. O mais difícil, pessoal, já está montado, que é justamente estabelecer qual é a equação do movimento. Então, se ele desce acelerado, significa que a aceleração resultante está para baixo, consequentemente, o peso vai ser maior do que a força normal. Então, se eu coloco o peso aqui e a força normal ali, no meu próprio desenho eu já te mostro ali que a força normal é menor que o peso. E aí ele fala que a aceleração ali é de 2 metros por segundo ao quadrado. Como ele quer o peso aparente, então ficou bem tranquilo, ou seja, ele quer a força normal. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou calcular o peso separadamente, como eu já adiantei para vocês lá quando eu estava demonstrando cada uma das equações do movimento. Quem que é o peso, então? O peso vai ser a massa dele, que é 80, vezes a gravidade, que é 10. Ele te informou a gravidade aqui, ó. O peso, então, aqui vai ser quanto? 800 newtons. Cuidado, hein? Peso é força, e força é dada em newtons. Então, aqui vai ficar 800 menos a força normal igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui, professor, a massa e a aceleração ele já me informou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir, né? A massa do corpo continua sendo 80. E a aceleração é a aceleração do elevador, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu vou ter o seguinte, 800 menos a força normal vai ser igual a quanto? A 160. Então, vai ficar menos força normal é igual a 160 menos 800. Vou multiplicar por menos 1 para já ficar mais tranquilo, né? Então, força normal vai ser igual a menos 160 mais 800. Vou conservar o sinal do maior e vou fazer a continha, né? Isso aqui, então, vai dar 640 newtons. Ou seja, o peso aparente dessa pessoa é de 640 newtons. Então, ela tem uma percepção, se a gente for pensar em termos de massa, que o corpo dela tem um valor em massa de 64 kg nesse momento. Então, eu já vi muitos exercícios aí, principalmente do Garfield, onde ele se coloca dentro do elevador, põe numa balança e fala que vai perder peso. Ou seja, se ele vai perder peso, significa que ou ele vai descer acelerado, ou então ele vai fazer o quê? Subir retardado. Então já fica a dica aí para vocês, quando forem fazer exercício desse tipo, analisar se a força normal vai aumentar ou diminuir, porque se ela diminuir, a sensação que você tem é que você está perdendo peso, tá? É o que a gente chama de peso aparente, que está lá em cima no próprio enunciado, tá certo? Bom, além disso, a gente vai fazer um segundo aqui, que é o seguinte, ó. Um homem de 70 kg está em cima de uma balança dentro de um elevador. Então percebam, ele já te deu a massa. 70 kg. Está em cima de uma balança dentro do elevador. Determine qual é a indicação da balança quando, ou seja, a indicação da balança, pessoal, de novo, ele quer saber a força normal, né? Quando o elevador está subindo acelerado com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então agora o elevador ele está subindo e acelerado. Então se ele sobe acelerado, vamos anotar aqui, ó, sobe acelerado. Se o elevador sobe acelerado, pessoal, significa que a tendência do corpo era de ficar no piso e o elevador subiu, forçando a pessoa a ter um contato maior com o solo. Então, nesse caso, a minha força normal em módulo vai ser maior do que o peso, né? Então, aí o que eu vou dizer é que força normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. O mais difícil, pessoal, é fazer essa interpretação. Fez a interpretação, não tem como errar. Olha só, o peso está para baixo, a força normal está para cima, e no desenho eu já te mostro que ela está muito maior do que o peso, né? Bom, ele te disse o seguinte, que é para considerar a gravidade como 10 metros
por segundo ao quadrado, e ele diz que a aceleração do elevador, nesse momento, subindo, é de 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, então já vou calcular o peso aqui na lateral, né? Massa vezes a gravidade, como sempre. Vou calcular então que esse peso vai ser a massa, que é 70, vezes a gravidade, que é 10. Significa que o peso dessa pessoa, nesse momento, é de 700 newtons. Lembrando que o peso, pessoal, ele não vai se alterar, né? Porque a massa vai permanecer constante e a gravidade local próximo à Terra vai permanecer constante também. Então, aqui eu vou ter força normal menos 700 igual a massa, né, que seria de 70 kg, vezes a aceleração, que seria de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu teria 210 mais 700. Então, eu vou chegar que a força normal vai ser de quanto? De 910 newtons. Quer dizer, então, que essa pessoa, nesse momento que o elevador acelerou, ela tem uma sensação de que ela tem uma massa de 91 kg, tá? Então, ela ganhou aí, entre aspas, esse peso aparente aí, ela ganhou uma massa aparente de 21 kg, tá? Porque ele saiu de 700, né, newtons, ou seja, 70 kg vezes 10, para 910 newtons, que seria 91 kg vezes 10, tá bom? Então, basicamente um exercício que está mostrando aí a indicação da balança, né? Força normal de 900 newtons. Ou então, se você quiser saber a massa aparente dele era só dividir o valor do 910 por 10, né? Ou seja, 91 quilogramas, tá bom? Se essa balança marcasse em newtons, 910 newtons. Se essa balança marcasse em quilogramas, 91 quilogramas, tá bom? Queria agradecer demais a presença de vocês aqui, a participação com relação ao entendimento aí, tá? Pedir para vocês se inscreverem no canal, se não é inscrito ainda, deixar o like no vídeo, tá? Se gostou do vídeo. E pedir para você ativar o sininho da notificação, seguindo a gente também nas redes sociais, tá bom? Valeu demais, grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.